Salmos de número 19. Salmos de número 19. O nosso maior amor é Cristo em nossas vidas. E o amor de Cristo, quando está em nós, nós podemos amar ao outro. Podemos amar o nosso próximo, podemos amar a família, podemos amar aquele que muitas vezes nos faz mal. Nós aprendemos a amar com mais facilidade, porque o amor de Cristo, ele nos constrange ao conserto. O amor de Cristo nos constrange a endireitar. O amor de Cristo nos constrange a viver em santidade, a viver de fé em fé. Quando a gente fala de constrangimento, na nossa interpretação, constrangimento é algo ruim, né? Não é verdade? Quando alguém fala assim, fulano me constrangeu, significa que alguém fez alguma coisa a você que lhe deixou meio, né? A palavra constranger na nossa linguagem, no nosso entendimento aqui para nós gentios, é uma palavra que ruim. Mas a Bíblia diz que o amor de Deus nos constrange. Então, se o amor de Deus nos constrange, significa que a palavra constranger não é ligada ao que nós entendemos. O amor do Senhor, ele nos constrange, ele nos atrai a melhorar, nos ensina cada dia a mudar o nosso ser, o nosso caráter, a nossa maneira de viver, a nossa maneira de agir. Deus, ele faz isso. Salmo de número 19 diz assim: o tema na minha palavra é assim: Deus do universo e da alma. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há fala nenhuma, não há fala nem palavras, não se lhe ouve voz. Por toda a terra estende-se a sua linha, e as suas palavras até os confins do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol, que é qual o noivo que sai do seu tálamo e se alegra como um herói a correr a sua carreira. A sua saída é desde uma extremidade dos céus e o seu curso até a outra extremidade deles, e nada se esconde ao seu calor. A lei do Senhor, ela é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e inteiramente justos, mais desejáveis do que o ouro, sim, muito mais do que o ouro fino, e mais doce do que o mel e o que goteja os favos. Também por eles o seu servo é advertido, e em os guardar a grande recompensa. Quem pode discernir os próprios erros? Purifica-me tu dos que ocultos, também de pecados de punição, guarda teu servo, para que não se assenhorie de mim. Então serei perfeito e ficarei limpo de grande transgressão. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, ó Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém? Você pode sentar dando glória a Deus? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quando nós paramos para meditar na criação do Senhor, nas obras do Senhor, muitas vezes nós paramos para olhar os defeitos dos outros e esquecemos de que nós também somos dotados de defeito. Muitas vezes nós paramos e nos preocupamos com o erro do outro e esquecemos de consertar os nossos erros.
Quando nós paramos para consertar os nossos erros, a gente fica sem tempo de consertar o erro do outro. Então é bom que a gente comece a olhar para nós mesmos. É assim que o Senhor nos ensina. A palavra do Senhor diz que uma noite, ela ensina a outra noite, sem que haja nenhuma palavra. Aí eu fiquei pensando, Senhor, como é que uma noite revela a outra noite? Como é que ela anuncia para outra noite? Eu fiquei um pouco assim, meditando nessa palavra, tentando entender como é que a noite fala para outra noite, Senhor, se ela ainda vai existir. E o Senhor me fez pensar nas fases da lua, né? A lua, ela nasce tão tímida. Às vezes quando a lua está nascente, a gente nem vê. Só fica aquela sombrinha branca, né? Aquele pintinho, aquela pontinha branca, aquela vírgulazinha branca no céu. E cada dia que passa, ela vai tomando uma forma. E eu disse, Senhor, aí a noite ela vai revelando para outra noite como tem que ser. A lua ela vai revelando para a noite, olha, hoje eu estou mais tímida, amanhã eu já vou sair melhor, amanhã vai estar melhor. E quando a gente menos espera, está aquela lua enorme no céu e a gente chama a nossa atenção. E só consegue chamar a nossa atenção muitas vezes quando está aquela lua bem grande. A gente olha e vê, nossa, como a lua está linda. Só que a lua, uma semana ou 4 dias antes, ela estava lá também, mas a gente não estava vendo. Assim também muitas vezes são os feitos do Senhor na nossa vida. Deus ele vai fazendo coisas pequenas e muitas vezes nós não vamos notando. Deus ele vai fazendo pequenas mudanças e muitas vezes nós não vamos notando. Às vezes Deus vai fazendo coisas pequenas em nossa volta e nós não notamos. Porque nós só estamos preocupados em ver coisas grandes. A lua ela está lá todos os dias. O céu está nublado, mas o sol está fazendo o mesmo trabalho que ele faz todos os dias. Às vezes nós estamos vivendo em um período de chuva. Tem dia que a gente acorda, levanta 9 horas da manhã, o céu ainda está escuro, a gente não vê nem sinal do sol. Mas tenha certeza, ele está fazendo o mesmo trabalho que ele faz todos os dias. E assim é o Senhor. Que nós viemos notar não só nas coisas grandes que Deus tem feito, mas que nós vamos começar a notar as coisas pequenas que Ele tem feito na nossa vida. Às vezes nós nos preocupamos com milagres grandes que Deus faz, mas os pequenos milagres que Ele vai fazendo são esquecidos. E nós precisamos aprender a ser gratos ao Senhor por tudo, por exatamente tudo. Tem pessoas que acham que só devem agradecer a Deus pelas coisas boas, mas até mesmo as coisas ruins que Deus permite na nossa vida nos serve de ensinamento. E são com as coisas ruins que nós aprendemos a dar valor às coisas boas. Uma pessoa que recebe, digamos aí, se a gente pega uma criança dessa e dá 100 reais para essa criança ela não vai ter noção de quanto tem na mão. Tudo bem que 100 reais não é lá, nossa, quanto dinheiro. Mas para uma criança, né, que vai gastar tudo de bala. Mas se os pais não ensinar a essas crianças a valorizar o real, se os pais não ensinarem essas crianças a valorizar o 5, o 2, o 20 e chegar no 100, provavelmente essa criança vai crescer sem saber administrar nada. E Deus ele vai nos colocando todo dia. Deus ele vai agregando em nossa vida todo dia uma coisa pequena, uma coisa diferente. E nós precisamos compreender isso. Eu fico olhando, pensando, né, os bebês. Para a mãe de primeira viagem, cada movimento diferente que o bebê faz é uma conquista. A gente que teve mais de 2 filhos, os filhos eles não fazem as mesmas coisas em período igual. Tem criança que com 10 meses já está andando, tem criança que vai andar com 1 ano, com 2. Mas uma mãe que tem o primeiro filho, ela observa tudo. Ela observa a primeira vez que a criança vira de bruço, a primeira vez que a criança faz alguma coisa, é uma festa. Nós, como servos do Senhor, precisamos viver de fé em fé. E a Bíblia diz que nós precisamos andar em novidade de vida. Ou seja, cada momento
algo novo na nossa vida. Mas aí a gente pensa que esse algo novo vai ser uma bênção extraordinária de Deus na nossa vida. Mas uma mudança no nosso caráter, uma mudança na nossa posição, aprender a olhar as coisas de uma outra maneira, aprender com os erros. Se tomar uma topada, você vai agradecer a Deus que tomou uma topada e não chegou a cair. Porque pior do que uma topada é uma queda. Nós precisamos aprender a glorificar a Deus pelas coisas pequenas e pelas coisas grandes que Ele tem feito. Nós precisamos aprender a glorificar a Deus por cada sorriso, por cada lágrima, por cada luta. Nós precisamos aprender a glorificar a Deus e pedir ao Senhor: Senhor, me ensina a ver a Tua glória, me ensina a ver os Teus feitos. A palavra do Senhor nos diz no Salmo que os pássaros, eles glorificam a Deus. Todos os dias também o pássaro, ele acorda cantando. Se ele tiver de papo cheio, ele canta. Se ele tiver de papo vazio, ele canta. E nós precisamos aprender com a natureza a glorificar a Deus no dia de chuva e no dia de sol. Porque nós vamos ter, no ano nós temos 4 estações. Com toda a chuva tem calor, mas tem chuva. Nós não temos na nossa vida somente 2 estações, que são as 2 melhores. Primavera e verão são as 2 melhores estações do ano, né? Mas temos inverno e temos outono. E essas 2 estações são mais complicadas. A gente não gosta muito, principalmente nós que somos nordestinos, né? Ah, pastor, eu gosto de chuva. Dizem que no tempo de chuva as mulheres ficam mais chiques. Fica nada. Mete um meião do marido no pé, se joga debaixo da coberta, pega a camisa do marido, aquele casaco fedendo a naftalina, né? Nós precisamos entender que na nossa vida também temos 4 estações. Não dividida em 4 meses, mas muitas vezes em um dia o crente ele consegue viver as 4 estações. Muitas vezes em um dia você vai ter um momento ruim, um momento triste, um momento feliz e um momento ampe. Opa, meu Deus, que extraordinário. Às vezes nós temos um grande período só de alegria. Aí o crente se esbalda. Eita, não tem prova, não tem luta, tá tudo bom, tá tudo dando certo. O Senhor diz assim: te prepares para o dia mau. Quando nós estivermos vivendo esse momento só de coisas boas, de oba-oba, vai chegar uma hora que a situação ela vai inverter. E aí agora vai reclamar de Deus? Não. Deus diz assim, eu entendo que Deus ele fala assim: olha, viva bastante esse momento, porque vai chegar um momento mau. Então faça depósito. Com esse momento bom que você está vivendo, faça depósito. No momento que você estiver ganhando muito dinheiro no seu trabalho ou com alguma coisa, não gasta tudo não. Faz um depósito. Guarda um pouquinho, deixa um pouquinho reservado. Sabe por quê? Porque vai chegar um momento em que você não vai ter. Pedreiro é um cara que recebe muito no verão, né? Verão tem trabalho, chega mês de setembro, os pedreiros começam a sair da toca, porque vai chegando no final de ano, muita reforma. Mas chega o inverno e o pedreiro é difícil achar trabalho, porque construir uma casa com toró é jogar cimento fora, né? Mas às vezes não guarda. Às vezes não guarda. Não estou falando de você, o que eu estou falando aqui, o que eu quero falar, o exemplo eu estou dando financeiro, mas eu quero dizer que espiritualmente nós precisamos fazer depósito com Deus. Sabe o momento da alegria? O momento que está dando tudo bem, que está tudo ok, que Deus está abrindo, escancarando um monte de portas. Vai fazendo depósito com Deus. Vai fazendo, enquanto você tem um momento de cantar, de orar, de ler a palavra, vai fazendo depósito, porque vai chegar um momento na tua vida em que você vai precisar orar e não vai conseguir. Vai chegar um momento em que você só vai ajoelhar e só vai sair dos seus olhos lágrimas, porque palavras não vêm à tua boca. Mas você fez um depósito de oração com Deus.
E no momento que você não conseguir orar, Deus vai dizer: filha, filho, tem um depósito de oração aqui comigo. Então eu entendo justamente o que você está precisando agora, mas não consegue falar. Tem momento na nossa vida que a gente só quer cantar. Hoje eu estou querendo só louvar. Você salmodia o Senhor com louvores. Mesmo que você não abra a Bíblia, mas você salmodia, você canta louvores. Mas chega um momento que você não consegue cantar uma canção, porque a tua alma está amargurada. Mas aquele momento de louvor que você viveu, que você expressou para Deus, você fez um depósito. E se você não conseguir cantar, Deus vai dizer: filha, eu entendo que você agora não consegue cantar, mas tem um depósito de louvor aqui comigo. Nesse momento que eu sei que você quer louvar, mas não consegue, eu vou pegar um louvor desse que você depositou e vou derramar na tua vida como um momento de alegria. E nós precisamos aprender com Deus isso. Porque na nossa vida nós temos um dia mau na nossa vida. Eu estava hoje pensando um pouco na minha caminhada com Jesus. Nesses meus 50 anos de vida. Eu acho que eu vou dizer os 50 anos, né? Porque eu já falei aqui que desde o ventre a minha mãe tentou me tirar. Então a minha luta já começou no ventre. Porque se não fosse a misericórdia de Deus, eu não estaria aqui. E eu fiquei pensando, né, na caminhada. Eu fiz: Senhor, eu acho que dá para eu escrever um livro com a história da minha vida, com os momentos baixos que eu passei, com os momentos altos, com coisas boas e coisas ruins. Eu estava limpando aqui o altar hoje e pensando na minha trajetória. E o Espírito Santo, ele falava assim para mim: você é... Como foi a palavra, Jesus, que veio? Oh Deus, aleluia. Não é superativa, não. O momento que a palavra que veio, você se supera a cada dia. Eu disse: Senhor, obrigada por isso. Obrigada, Jesus. Porque infelizmente, por muito menos, tem pessoas que abandonam Jesus. E é difícil, é muito difícil eu falar coisas da minha vida assim no altar. Eu não gosto. Eu gosto de aproveitar esse momento para falar somente de Deus. Mas tem coisas que Deus, ele nos faz falar para que sirva de exemplo para outras pessoas. Pensar em desistir, nossa, eu pensei em parar, não desistir de Deus, não, viu? Desistir de Jesus nunca. Mas em parar a caminhada, a jornada de liderança, de fazer algo no reino de Deus. Eu pensei muitas vezes em desistir de tudo e só sentar para servir ao Senhor ouvindo. Mas o Senhor sempre me fez ver que tem muita coisa aqui que Ele colocou e precisa sair para que outras pessoas ouçam e aprendam. Como eu também sento para aprender dos outros. E o Senhor ministrava ao meu coração que Ele me chamou para fazer com que as pessoas entendam que adorar Ele acima de tudo e querer estar na presença dEle como um servo é o mais importante do que o movimento, do que o oba-oba, do que o pular, porque o som, porque eu entendo o som, porque mas não há mudança, não há transformação. E o que Deus quer é mudança, é transformação, porque o movimento na igreja é bonito, é gostoso. Mas se não tiver Deus, se não for de verdade, é cilada. E eu ficava assim: Senhor, a gente arruma a igreja com tanto carinho, Pai, para receber as pessoas. E às vezes as pessoas, elas não reconhecem nada do que a gente faz. Mas o Senhor vê tudo, o Senhor contempla tudo. Quantas vezes, Senhor, eu preciso de uma ajuda e não tenho, mas o Senhor está aqui comigo, me dá a direção, me segura na escada, subindo a escada, e eu louvo a Deus por isso. Lembrei a palavra, o Senhor dizia assim: a sua história é história de superação. E eu glorifico ao Senhor, porque quem me conhece, quem te conhece é Deus.
Por mais que você não esteja fazendo algo dentro da casa do Senhor, mas se você estiver fazendo algo fora da casa do Senhor para o reino, tem muita serventia. Usa o teu chamado, usa o teu propósito, para que o nome do Senhor seja glorificado. Nós não podemos perder tempo, porque Deus tem feito muita coisa na nossa vida. Deus tem nos levantado todos os dias. E como uma noite fala para outra noite, sem palavras. Como uma noite ensina a outra noite, sem ouvir nenhuma palavra, sem nenhuma voz. Assim nós precisamos aprender todos os dias. Mesmo que ninguém fale, mesmo que a gente não venha ouvir a voz de um homem, mas que a gente aprenda a ouvir a voz de Deus e colocar em prática na nossa vida tudo aquilo que Ele quer e tem para nós. E vivendo assim, estaremos bem e estaremos felizes com o Senhor. Deus acima de todos e de tudo na nossa vida, sempre. Amém?